Sem perda de tempo, abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia. Glória seja dadas ao nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, no verso de número, glória, 11 em diante. Amém? Deus tem bradado muito no meu coração nesses dias acerca dessa palavra. E quando a assessora Mara nos convocou para estar aqui, o Senhor bradou mais forte ainda. Amém? E eu quero dividir porção daquilo que Deus me deu dentro dessa palavra. Tem muito mais, porque a palavra nos renova a cada manhã. Amém? Diz assim a poderosa palavra: então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e declare sobre ela: te prepara, porque Deus vai converter o teu coração à prudência e vai te preparar, aleluia, conforme está escrito, bem disposto para o Senhor. Você está preparado para se levantar nessa noite? Está preparado para agir segundo a grandeza e a misericórdia de Deus nesse lugar? Você está pronto para guerrear, crente? Aleluia. Nós estamos em uma festa de mulheres, de senhoras, um congresso de senhoras, um culto de senhoras, um culto de oração, né? Também festejando, né, a festa das mães, ainda, aleluia, festejando as festas das mães. E nós louvamos a Deus porque os pais foram convocados por Deus para ser responsáveis pela sua herança. É interessante que quando Deus, pastora Cícera, me deu essa palavra, o Senhor me trouxe ao coração muitos eventos que eu estive, voltado para mulheres, voltado para senhoras, para a família, e para adorar o Senhor em primeiro lugar, não é assim? E a mensagem geralmente que se ministra é algo que vem como avivamento, é algo que vem para fortalecer. Diferente desta noite que o Senhor falou fortemente nessa palavra, o propósito daquela família. Qual é o propósito da tua casa nessa noite? Qual é o propósito de Deus ter te dado uma família? De Deus ter agraciado teu ventre com filhos, a tua casa com filhos? Será simplesmente para crescer e multiplicar, para ter um número, ou para você se orgulhar e dizer: eu tenho uma família? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver Deus trabalhando de forma especial e tremenda em meio à família. Aleluia. Quando nós vamos citar algumas famílias dentro do contexto, aleluia, do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus trabalhando de forma poderosa ainda no Éden para construir uma família.
Aleluia. Aquela família não era para ser uma base qualquer, era para ser a base receptora da presença de Deus. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. Quando Deus instituiu a família, a primeira família estabelecida na terra, Ele instituiu para que aquela família recebesse a presença do Senhor no meio deles. Deus criou o homem, criou a mulher. Deus instituiu ali uma família, queridos. E a Bíblia vai declarar que todos os dias Deus estava com eles. Mas naquela família tinha ordem, naquela família tinha decreto, naquela família tinha leis. E nós conhecemos o decorrer de toda a história. Satanás adentra no cenário para distorcer, para desfazer tudo aquilo que Deus tinha feito no jardim, no paraíso. A família não era para ser uma tragédia, a família não era para ser um lugar de dor, lá não é para ser um lugar de sofrimento, família não é para ser um lugar de separação, de discórdia, de desunião. Família não é para estar destruída, família é para ser construída, porque a presença do Senhor está conosco. Olha para cá, não se distrai, em nome de Jesus. Nós conhecemos todo o contexto da história, que a serpente engana Eva, aleluia, traz Adão também a desobedecer a Deus, e ambos ficam debaixo de maldição. Mas Deus tem sempre um projeto para reconstruir. Por mais que a destruição assole, por mais que a dor chegue, por mais que tenha luta, tem também a presença de Deus para mudar o cenário da dor em alegria, para mudar o cenário da perca em reconstrução. Será que você está entendendo nessa noite? Olha para a pessoa do teu lado, declara para ela: aquele lugar onde estava sendo assolado vai ser reconstruído. Sabe o que eu acho lindo? Que quem vai reconstruir já está com você. Quem vai fazer milagre já está com você. Quem vai converter filhos já está com você. Quem vai trazer de volta ao altar quem saiu já está com você. Você crê nisso nessa noite? Olha que coisa linda. A Bíblia vai falar da família de Noé. Todo mundo conhece o trabalhar de Deus ali naquele homem. Que homem extraordinário! Que experiência profunda com Deus. Em um tempo que ninguém mais ouvia Deus, Noé ouviu Deus. E ele ouviu Deus dando uma ordem estrambólica, louca. Ele ouviu Deus dizendo: prepara uma arca, porque vai ter uma inundação, vai descer chuva na terra. Aleluia. Para aquele tempo não tinha chuva, tinha apenas orvalho. Oh glória. Mas o orvalho molhava a terra, irmãos. Quem desconhecia o poder de uma chuva, quem desconhecia, aleluia, o poder de um Deus que manda chuva, nenhuma terra onde não tinha chuva não deu ouvidos à voz, aleluia, nem as profecias que saíam da boca de Noé. Aleluia. Não está diferente nos dias de hoje. Já não escutam uma palavra. Eu não estou falando de profecias proferidas por homens, aqueles que dizem: eis que eu te digo assim, assim, assim. Eis que eu te digo paz aonde não tem paz. Eis que eu te digo milagre aonde não vai ter milagre. Aleluia. Porque Deus está trazendo o seu povo, a sua igreja, ao arrependimento. O Deus está trabalhando para trazer o altar de volta, para fazer a igreja reconstruir o altar que está caído.
Noé ouviu e obedeceu. Talvez no juízo de Noé, eu quero conjecturar nessa noite, talvez no juízo dele, minha irmã, ele estava dizendo: eu não sei o que é chuva, eu nunca vi uma chuva na terra, mas ele falou: eu obedeço. Se Deus bradou, aleluia, eu conheço a voz do meu Senhor. Ovelha que é ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha conhece a voz de Deus. Ovelha que é ovelha, quanto mais, ainda que seja absurdo o que Deus está prometendo, bradando, dizendo para você, mas você vai dizer: Senhor, tudo está contrário ao que tu está me prometendo, mas tu falou, eu creio. Aleluia. Posicionamento. Deus sempre vai agir no meio do seu povo mediante o posicionamento. Deus não vai buscar quem está. Deus não vai contar com quem está lá. Eu creio, não creio, eu creio, descreio. Quem está na corda bamba, não. Deus vai buscar quem está em pé. Deus vai buscar quem está firme. Deus vai buscar quem tem propósito. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai atrás de quem está caído, quem está desviado, quem está fora da posição. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou declarando aqui, segundo a palavra, que para um propósito, Deus vai contar com quem quer. Deus vai pegar quem quer. Deus vai alinhar quem quer. Oh, aleluia. Se não quer, a vida segue. Sabe por quê, queridos? Eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Se me deixares, eu deixarei. Mas se estiver comigo, eu vou com você até o fim. Quem vai entender? Nós conhecemos a história de Noé, que trabalhou ardentemente para colocar em prática o que Deus havia dado a ele. Ninguém entendeu, mas ele entendeu. Ninguém entende o propósito que Deus tem na minha vida, e nem vai entender, porque Deus não falou para outrem, Deus falou para mim. Aleluia. Eu não vou entender o que Deus falou para você. Eu não vou entender teu ministério. Eu não vou entender o que Deus tem com você, o mistério que Ele tem com você. Por quê? Porque Ele falou para você. Mas se eu ver Deus em você, eu digo: eu estou contigo. Se eu ver Deus no negócio, eu digo: eu estou com você. Conta comigo. Eu vou junto. Eu vou também. Eu estou nessa, meu irmão. É Deus no manto? Pois eu estou junto. Nós sabemos o que Deus fez. Tudo que Deus preparou durante 100 anos foi para livrar uma casa, para livrar uma família, para guardar um projeto, para guardar um propósito. Oh, coisa linda. Sabe o que eu acho lindo nessa história? É que nenhum deles se perderam. Ninguém da família de Noé se perdeu. A Bíblia declara aqui que Deus vem. O livro do Antigo Testamento se encerra com Malaquias. E no livro de Malaquias, capítulo 3, está escrito que o Malaquias declarando, profetizando, aleluia, ele vai declarar que alguém virá e no poder de Elias converterá o coração dos pais aos filhos. Oh, aleluia. Você quer que Deus haja na tua casa? Então se converta. Você quer Deus trabalhando na tua família? Se converta. Eu estava aconselhando uma pessoa um certo dia, e ele declarava assim: a minha filha não me procura. Eu digo: você procura ela? Ela que tem que me procurar, que eu sou pai. Eu digo: não. A Bíblia declara que Deus virá para converter o coração dos pais aos filhos. Não inverta a palavra, não inverta o posicionamento bíblico. É dos pais para os filhos. Aí depois dos filhos aos pais. Reconciliação. Nós temos culto de mulheres, de senhoras, e nós muitas vezes vem ao culto. Eu falo por mim, muitas vezes a gente vem ao culto para receber, para buscar, para Deus falar, para Deus confirmar.
Senhor, confirma para quê? Para permanecer do mesmo jeito. Sai daqui, recebe, chora, enche, se fortalece, mas quando chega em casa, não põe em prática o que Deus falou aqui. Aleluia! Deus faz milagre, irmãos, mas até milagres que Deus faz é de acordo com a coparticipação do homem. Tudo que Deus vai fazer, você participa. A única coisa que Deus não pediu participação do homem foi a morte de Jesus na cruz, foi o sacrifício de Jesus na cruz, aleluia, foi a redenção conquistada na cruz, a salvação conquistada na cruz. Não dependeu nem de mim nem de você, mas todo o resto. Aleluia. Tudo que eu quero, tudo que eu almejo, tudo que eu preciso, precisa ter a tua participação, precisa ter a minha participação. Quem está entendendo? Aleluia. Abra a tua Bíblia aí em Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, eu quero ler aqui. Nós vamos já para a parte dos mantos. Capítulo 4, no capítulo 3, no verso 18, diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevado. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso de número 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e os juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu preciso andar na presença do Senhor para ensinar meus filhos a andarem na presença do Senhor. Meus filhos precisam me ver adorando a Deus para aprender a adorar a Deus. Meus filhos precisam ver eu sendo fiel a Deus, para que eles também sejam fiéis ao mesmo Deus. Quem está entendendo? Quando eu converto o meu coração ao Senhor, eu alinho o propósito de Deus para a minha vida, eu alinho o propósito de Deus para a minha casa. Em momento nenhum Deus disse que ia ser fácil, mas Ele declarou que estaria conosco todos os dias. Oh, aleluia! Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que Deus pegou um homem velho, avançado de idade, e mulheres estéreis. Quase todos os exemplos da Bíblia de mulheres que foram, aleluia, tocadas pelo Espírito Santo, agraciada com o milagre de ser mãe, quase todas elas não podiam gerar filhos. Sabe o que eu entendo nessa noite? Deus queria provar para cada um deles, para cada um de nós, que os filhos não são nossos, são dele. Aleluia. Filho é a herança do Senhor. Ei, o fruto do nosso ventre é galardão. Mas olha que coisa linda, Deus não pegou ninguém desocupado.
Todos os que Deus pegou para ser base para uma família sólida, eles tinham Deus como base para a sua vida. O alicerce deles era o Senhor. O alicerce deles era a casa do Senhor, a presença do Senhor, era o mover de Deus no meio deles. Quem está entendendo? Nós estamos vivendo dias em que as famílias estão sendo destituídas, em que o casamento já não tem tanto valor. O homem já casa dizendo assim: ó, é bonitinha, arrumadinha, tá todo do jeito, mas se não der certo eu separo. A mulher já casa dizendo assim: na primeira guerra, na primeira dificuldade, na primeira provação, eu deixo ele e arrumo outro. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para sofrer de ninguém. Eu ficar nesse casamento, Deus me livre, não serve para mim. Vou mudar de rota. Você já viu quantos casamentos estão sendo desfeitos nesses dias? Quantos lares não estão sendo destruídos nesses dias? Você já viu que a geração está sendo assolada por leis que estão dando base à destruição daquilo que Deus construiu? Parte de tudo isso, a culpa é nossa. De geração a geração, passa o tempo que passar, igreja, nós somos responsáveis em receber e transmitir, em aprender e em ensinar. Aleluia. Quando você olha para essa passagem aqui no livro de capítulo do Lucas, capítulo 1, aonde fala da história de Isabel, Zacarias, pessoas, aleluia, que não tinham a menor condição para serem pais, mas havia uma base naquela família. Ele já estava avançado de idade, ela era estéril, não produzia nada, mas havia uma base que sustentava aquela casa. Primeiro, Deus. Segundo, oração. Eu vou repetir de novo. Não adianta Deus estar lá na minha casa se eu não oro. Aleluia. Não adianta Deus estar lá na minha vida e eu não viver o que Deus tem para fazer na minha vida. Não adianta ter um altar na minha casa e eu não trocar o fogo todos os dias e não acender fogo de novo. Aleluia. Quando Deus declarou que o fogo arderia no altar e não se apagaria, Ele estava dizendo: cuide, porque este fogo foi aceso pelo céu e ele não pode se apagar na tua vida, ele não pode se apagar na tua casa. Se o homem não faz a parte dele, grite, faz a tua. Não tem oração que não mude coração duro. Não tem oração que não desvie, que não traga desviado. Não tem oração que não converta ímpio. O anjo se revela a Zacarias. Olha aí para a pessoa do teu lado, te prepare, porque Deus vai se revelar a você. As famílias da atualidade se preocupam com a boa faculdade, trabalhar incessantemente para dar aos filhos uma boa vida, trabalhar incessantemente para ter uma casa boa, um carro bom, comida na mesa não pode faltar. Mas quando se trata de Deus, do Evangelho, do mistério, da unção, do poder, sabe o que é que diz? Deixa, depois nós faz isso. Quem está entendendo? Invertendo as posições do Evangelho. Em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Depois as demais coisas Ele te acrescenta. Eu não estou dizendo
dizendo: ei, agora eu não vou mais trabalhar não, que a pastora disse que não era para trabalhar não, era para viver só para Deus. Não. Eu estou dizendo para você: tenha equilíbrio. Lute, trabalhe, conquiste, seja próspero, porque o Senhor é próspero, é dono do ouro e da prata. Deus é rico, irmãos. Oh, aleluia. Tudo que isso aqui Ele tem é dele. Aleluia. Mas o Senhor declarou: primeiro o meu reino, primeiro a minha presença, primeiro a minha glória, primeiro a minha unção. Não adianta ter dinheiro e perder a família. Não adianta ter dinheiro e perder o céu. Primeiro são os pais. Criança não sabe se conduzir. Depois que cresce, vira adolescente. Adolescente, eu tenho um adolescente, eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 33 anos, a idade de Jesus. Mas adolescente não sabe escolher, queridos. Se os pais não assim o fizerem, se os pais não ensinar, não direcionar, é tragédia em cima de tragédia. Como é que os jovens se portam hoje? É dançando quadradinho de 8. Onde é que estão os paizinhos deles? Dançando quadradinho de 12. Não sei nem se existe, mas estou dizendo. Estou inventando. Queridos, tanto faz ser um cristão evangélico como um cristão católico. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa casa. Todos nós sabemos qual é a vontade de Deus. É que a gente deixe o mundo, é que a gente deixe a carne, o pecado, e se converta ao Senhor, que é misericordioso. Olha que coisa linda. Quando o anjo se revela a Zacarias, o nome Zacarias quer dizer lembrado de Deus, ou lembrado por Deus. Deus não esqueceu da promessa. Oh, olha para a pessoa do teu lado, diga para ela: pastora, Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu de você, assim como Deus não esqueceu de Zacarias. Passou o tempo, a ajuda vem, a dificuldade vem, a provação chega, a incredulidade bate. Meu Deus, parece que Deus chega quando já não tem mais nada. Deus chega quando acabou tudo. Deus chega quando o homem não sabe resolver, não pode resolver. Mas olha que coisa linda. Tinha orações reservadas. Oh, Zacarias não tinha filho, mas ele tinha orações reservadas. Ele entra naquele dia. Naqueles dias Zacarias estava no altar do Senhor, trabalhando no altar, cuidando do altar, pastora. Quantas vezes ele não subiu ou não entrou naquele tabernáculo? Quantas vezes ele não chegou na casa do Senhor para fazer a mesma função, para fazer o mesmo trabalho? Quantas vezes talvez ele não teve que reprimir as lágrimas? Oh, reprima a voz do teu choro, porque há galardão para o teu trabalho. Oh, trabalho. Reprima a voz do teu choro. Sabe o que é Deus dizendo para a igreja? Reprima a voz do teu choro e segue, caminha, porque quem te prometeu vai cumprir. Oh, se fosse para mim fazer alguma coisa para Deus, estar em Deus, ser servo de Deus, quando a minha vida tivesse a 1000 por hora, nunca que eu iria. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não me conduzo por aquilo que é perecível, por aquilo que se acaba. Eu me conduzo por aquilo que é eterno. Oh, pode até ser que aqui eu não tenha uma mega casa, mas lá no céu está reservado para mim uma mansão. Oh, pode até ser que aqui eu não me conduza em ruas aonde os grandes passam, aonde as autoridades pisam, aonde os ricos desfilam, mas lá eu vou andar em ruas de ouro. Oh, os meus pés vão pisar em rua que rico não vai pisar.
rico da terra, porque rico do céu vai pisar. Zacarias estava orando, trabalhando para o Senhor. Vou acelerar. E o anjo se revela. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que quando você menos esperar, o impacto vai chegar. Quando menos você pensar, Deus irá impactar aquele lugar. Onde é que você está orando? Qual é o cantinho de oração? Qual é o lugar que está reservado ali as tuas lágrimas? Está molhando aquele tapete? Não direi baixo. Se preocupa não. O tapete da terra seca, mas o céu acumula lágrimas. Olha que coisa linda, irmãos. O anjo se revela a Zacarias. Naquele dia, amada, Deus lembrou de Zacarias. O nome vai jus ao momento. E quando o anjo aparece, o anjo declara: ouvi as tuas orações. As tuas orações foram ouvidas. Olha que coisa linda. O anjo declara que Isabel vai ser mãe, que Isabel vai ser mãe, que Zacarias vai ser pai, que eles vão ser pai não de um menino qualquer, mas eles vão ser pais, aleluia, de um fruto de oração. Enquanto eles se preparavam em oração, Deus estava preparando um grande projeto de salvação para a terra. Sabe o que eu quero acreditar com isso nessa noite? Que os meus filhos não são por acaso, que as minhas orações não são por acaso, que as minhas lágrimas não são por acaso, que o levante do inferno não é por acaso, que a fúria do inimigo não é por acaso, é porque tem valor a tua oração, tem um valor os teus filhos. Para jovens nessa noite que estão dizendo: pastora, mas eu nem casei ainda, ore, se prepare em oração. Quando Deus encontrou Maria, que seria a mãe de Jesus, Maria era a mulher santa. Santa não porque era como Deus, não, mas tinha uma vida santificada, tinha um altar construído, tinha intimidade com Deus, estava na presença de Deus, foi chamada de agraciada, porque o caminho dela era santo, as obras dela eram perfeitas. Ela estava noiva de José e não conhecia José, não estava em pecado. O problema de muitos casamentos que já começa errado. O problema de muitos lares é que a casa foi construída na areia, não na rocha. O problema de muita união é que ela foi feita de maneira desobediente. Mas olha que coisa linda, Deus chega para consertar, Deus chega para fazer a diferença. Olha que coisa linda. Isabel significa promessa, juramento, aleluia, aliança. Coisa linda, Jesus. A Bíblia vai dizer que João Batista não ia tocar em vinho, e ele viria com um propósito extraordinário. O nosso problema é orar dizendo: Senhor, faz. Sabe o que eu tenho entendido esses dias, pastora? Que eu tenho orado dizendo assim: Senhor, qual é o teu propósito para a vida dos meus filhos? Qual é o teu propósito para a vida da minha filha, Senhor? Tu tens promessa, Pai, e eu preciso entender os propósitos da minha casa, os propósitos da vida dos meus filhos, o propósito da minha vida na tua presença, como moça santa do Senhor, como moça prudente, como moça que está aguardando o milagre de Deus, aleluia, para um grande casamento. Eu preciso saber para me posicionar, eu preciso entender para me conduzir. Quem está entendendo? Eu preciso entender para estar exatamente no lugar do meu milagre. Zacarias estava no lugar do milagre, mas duvidou. Como é que vai ser isso?
É interessante que ele fez só uma pergunta, mas não foi a pergunta, foi o coração, o propósito da pergunta. Como é que vai ser isso? Já passou o tempo, já passou a hora, já não temos condições. O anjo declara que é mediante o poder do Espírito Santo. Oh, e sabe o que eu acho lindo? O que eu acho mais lindo é que ele ia nascer cheia do Espírito Santo. Filho de crente não é crentinho, tem que se converter. Mas feliz é a mãe que está na presença do Senhor quando engravida, que ela vai ter o prazer ali de olhar, orar, consagrar desde o ventre. A criança com certeza é diferente, se torna mais calma, porque ela foi agraciada desde o ventre, cuidada pela mãe, pelo pai desde o ventre. Mas bem-aventurado também é aqueles que já vêm trazendo filhos, porque independente de qual seja a circunstância, filho é herança, amém? Aí o que eu acho mais lindo ainda nessa história é que Isabel foi a primeira mulher a ser cheia do Espírito Santo. Sabe o que eu entendo? Resultado de oração, resultado de busca, resultado de confiança, resultado de esperar incessantemente no Senhor. Não se desesperar porque não aconteceu ainda. Oh, mostrar para Deus que eu creio, que eu confio, que eu espero. Oh, aleluia. Independente do que esteja acontecendo, fica de pé. Oh, repaias. Olha que coisa linda. João Batista vinha com uma função. Ele não ia ser o Elias, uma reencarnação de Elias, não. Mas ele ia andar na mesma unção, viver no mesmo poder, aleluia, seguindo no mesmo propósito. Que propósito, querido? Preparar um caminho santo para o Senhor. Ei, qual é o propósito? Converter corações a Deus. Sabe qual é o problema da igreja dessa última hora? É porque se envolve com o momento, se envolve com o frenesi do momento. Se tem poder, vamos baixar, vamos pular, nem serra na carne, mas vamos pular. Se tem unção, eu quero estar perto, eu quero receber também. Recebeu para quê? Está na igreja, marcha, pula, ora, enche, mas quando sai lá fora? Aleluia. Olha que coisa linda, que ligação perfeita. O mesmo anjo que visitou Isabel foi o mesmo anjo que visitou Maria 6 meses depois. 6 meses, Isabel guardando um segredo. 6 meses, Isabel vivendo a alegria da sua casa. 6 meses, Isabel olhando para o seu esposo, para a sua casa e declarando: valeu a pena nós não termos desistido, valeu a pena nós termos esperado. Sabe o que eu quero crer nessa noite? Que todos os dias aqueles pais olhavam para o outro e diziam: estamos sonhando, porque a promessa se cumpriu, porque a nossa casa é um altar de glória, porque a nossa casa foi visitada pelo céu. A Bíblia declara que quando Maria vai de encontro a Isabel, quando elas têm um encontro, só em ela ouvir a voz da mãe do Salvador, ela foi cheia do Espírito Santo. Ela sabia que Maria estava ali com um propósito, grávida também. O que você quer dizer com isso nessa noite, pastor? Deus não trabalha na tua casa se Ele não tiver um propósito muito grande. Deus não trabalha na terra para trazer filhos, para gerar filhos, para perder filhos. Olha o que está escrito: irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias para converter o
algum rebelde perto de você? Tem algum filho fora da posição? Tem alguma casa nessa noite que está sendo assolada pela fúria do inimigo? Aleluia. Ele não veio como Elias, ele veio no poder de Elias, no mover de Elias. Sabe como é que eu vou converter a minha casa? No poder e no mover que envolveu Elias. Oh, sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Vai valer a pena, vai valer a pena as lágrimas, vai valer a pena os prantos, vai valer a pena a dor. O Senhor está dizendo: reprime a voz do teu choro, porque o Senhor está vendo a fúria do inimigo contra ti, mulher. Grande tem sido a fúria do teu adversário contra a tua casa. Eu vejo Deus visitando teus filhos nessa noite. Eu vejo uma oração feita no dia de hoje, antes de tu sair para este lugar, e o Senhor dizendo: eu tenho guardado o coração deles, descansa. Eu tenho guardado o espírito deles, descansa. Você não sabe como sair, mas Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo. Deus vai confundir o inimigo nesse lugar. O inimigo se mandou, arrastou multidões, foi. Não te preocupa não, porque o Senhor que sara está aqui, o Senhor que cura está neste lugar, o Senhor que restaura o par está nessa noite aqui. O Senhor está dizendo: ei, quem segura na tua mão é maior, quem caminha contigo é maior, irmãos. Sabe o que eu entendo? Que o que Deus está fazendo em mim vai alcançar a minha casa. O que Deus está fazendo em mim vai alcançar a minha igreja. O que Deus está fazendo em mim, erguendo o meu altar, colocando tudo no seu devido lugar, vai alcançar aqueles que chegarem perto de mim. É no poder do Altíssimo. Não se preocupe. Levanta a tua mão direita, você de preto aqui na frente. É que as pessoas cobram dos meus filhos aquilo que eu vivo com Deus. Tem um tempo, deu propósito para todas as coisas debaixo do céu. Cada um na nossa casa é diferente. Eu não cobro, eu ensino. Eu os admoesto segundo o que está na palavra. Sabe qual é o problema dos nossos filhos não querer o altar? Porque eles olham para as nossas dores e se apavoram. Eles olham para nossas feridas e dizem: eu quero negócio com minha igreja não, no altar não. Eles olham para os nossos inimigos e dizem assim: ó, eu sei que está lá, estou sendo perseguido, imagine se eu estiver lá. Quem está entendendo? Satanás vai cair por terra nessa noite. Nada nem ninguém vai impedir o propósito de Deus na tua casa, nem na tua família, nem na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vai valer a pena. Fica na posição. Você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levanta a tua mão para cima e começa a declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Senhor converteu meu coração e vai converter o coração da minha família. Deus está colocando por terra separação familiar nessa noite. O Senhor está colocando por terra nesse lugar famílias que estavam intrigadas, pais intrigados de filhos, filhos intrigados de pais. Porque o diabo queria se andar naquele lugar. Oh, querida, vai aprender do Senhor. Admoesta, mas admoesta com amor. Ensina com graça. Sabe qual é o nome de João Batista? O significado? Cheio da graça. Ele veio cheio da graça para converter. Até quando ele dizia raça de víboras, ele falava com amor. Ele mostrava o céu com amor. Jesus veio e poderia ter fulminado, mas ele mostrou o amor. Ele mostrou a misericórdia, a graça.
mostrou o juízo também. Coloca a mão no teu coração. Você crê nessa noite que Deus está visitando a tua casa? Enquanto Deus está aprumando você nessa noite, tem um prumo de Deus aqui, pastora. Tem um prumo de Deus sendo colocado na nossa casa. E o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai trazer para a mesa. É Ele que atrai a mesa, irmãos. Na mesa não tem perfeitos. Na mesa tem achados pela graça. Oh Espírito Santo, eu quero apresentar a tua igreja nessa noite. Nós somos achados pela graça nesse lugar. Nós somos envolvidos pela misericórdia nessa noite. E somos cheios da tua presença, Senhor. Vai movendo aí o coração da tua igreja. Vai dando eles força nessa noite. Vai dando entendimento na palavra. Vai dando autoridade, Pai. Porque o mesmo revestimento, Senhor, que estava sobre Elias, o mesmo poder que veio sobre Isabel, Pai, o mesmo poder que curou Zacarias, meu Senhor, é o mesmo que está sobre nós nessa noite. Visita a nossa casa, visita os nossos filhos. Guarda, Senhor, a nossa casa nessa noite. Guarda os nossos filhos nesse lugar. Cura, Senhor, porque só Tu sabe o tamanho dessa ferida, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Dá uma salva de